Lucas, capítulo 8, do versículo 5. Vamos ler do versículo 5, melhor, do versículo 4. Versículo 4 ao 15. Amém? Lucas 5, 4. Lucas 8, 5. Capítulo 8, versículo... Na verdade, é o versículo 4. 8, 4. Amém? Lucas capítulo 8, versículo 4 em diante. Diz assim, ó. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades... Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogavam, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouvem. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. João, senhora, por favor. Deus, estamos aqui celebrando a tua palavra. Conforta nossos corações, Pai, pois estamos vivendo dias maus. Nos ajuda, Senhor, a suportar toda essa oração. Quebra toda maldição, toda maldade, em nome de Jesus. Abençoa o pregador, abençoa, Pai, cada palavra que saia da boca dele, Pai, que possa germinar em nossos corações, Pai, e dar fruto, Pai. Em nome de Jesus é que te pedimos. Amém. Amém. Então o texto aqui nosso começa com: afluiu uma grande multidão, ia ter com ele gente de todas as cidades. Então, Jesus está ali no ápice do seu ministério ali, né? E milagres que eles nunca tinham visto, né? E o que acontece? Então multidões vão seguir ele, né? Baseados naqueles milagres, né? Vai estar acontecendo, vão lá. Então multidões ali. E multidões afluíram para ele e Jesus lhes disse por parábola. E Jesus vem com uma parábola, né? Então a parábola, Jesus sabia que as multidões, né, estavam ali por causa, muitas vezes, de milagres, né? Por causa do pão que ele multiplica, por causa que ele cura, né, as dores ali. Então Jesus sabia disso. Então, com essa visão, o que Jesus faz? Vai contar parábolas. E qual que é a intenção de Jesus com a parábola? A parábola é uma peneira, né? A parábola é um filtro. Para quê? Para que os que realmente creem, os que verdadeiramente creem, eles vão buscar um entendimento maior, né? Como ele mesmo disse no versículo 8: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, aqueles que estão realmente atentos, prestem atenção, né? Então, aqui no versículo 9 diz assim, ó: E os seus discípulos o interrogavam, dizendo: Que parábola é essa? Então, os verdadeiros discípulos
né? Não as multidões, mas vão desejar mais, como o Nicolau falou aqui, né? Sua sede por Deus, né? Faz você correr atrás de encontrá-lo, o seu Deus, o seu Cristo, né? Então a nossa sede por Ele. Então o que Jesus está fazendo com a parábola? Jesus está aguçando os ouvidos daqueles que creem, né? Aguçando os ouvidos daqueles que creem, aqueles que desejam mais dele, vão querer mais, né? Ou seja, aqueles que genuinamente creem, eles vão, não, tem que viver para ele. Como é que eu vou fazer? Me explica direito aí, Jesus, né? Versículo 9. Os discípulos disseram, que parábola que é essa? Explica a nós aí, né? Ou seja, aqueles que verdadeiramente, genuinamente creem, eles não vão crer de forma superficial, né? Então, Jesus vê que a maioria vai estar desinteressado mesmo. É comum, isso já vacina a gente para quando a gente vai testemunhar do Evangelho, né? Ou seja, que a maioria realmente vai ouvir de mau grado, como está lá em Mateus, né? Na mesma parábola, Mateus dá essa explicação, né? Ouviram de mau grado, né? Ou seja, as pessoas vão ouvir com desinteresse mesmo, né? É comum, é o homem natural não compreender as coisas do Espírito e ouvir com desinteresse. Então o que Jesus faz? Jesus conta parábolas para que aqueles que realmente tiverem interesse em mim, não nos milagres, mas tiverem interesse, eles vão... Não, que parábola que foi essa? Vamos entender mais, né? Vamos ir mais a fundo. Aqueles que genuinamente creem vão desejar um maior conhecimento, vão desejar se aproximar, né? Aí no versículo 11 diz assim, ó, esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus, né? Isso é extraordinário. Por quê? Se é a palavra de Deus a semente, e é de fato a palavra de Deus, ela só vai frutificar aonde ela tiver lugar, né? É isso que Jesus vai demonstrar na explicação da parábola, que a palavra de Deus é algo muito extraordinário, muito santo, para ser jogado, né? Como você daria pérolas, né, a crianças, diamantes, né? Brinca aí de bolinha de gude com esse diamante aqui. Óbvio que não. Então, assim como Jesus disse, né, não deiteis vossas pérolas aos porcos. Ou seja, Deus não vai dar pérolas àqueles que não têm interesse por isso, né? Então Jesus vai, no versículo 11 e 12 diz assim, ó, este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. Por isso que essa parábola é uma das parábolas, se não a mais importante, porque foi a que Jesus deu início à explicação do que significa, né? Então é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Então não basta você ouvir a palavra de Deus. Olha bem o que está escrito. Não basta alguém ouvir a palavra de Deus. Não, eu estou ouvindo a palavra de Deus todo domingo, toda quarta-feira, toda sexta-feira. Não basta alguém ouvir a palavra de Deus. Né? Jesus vai dizer que ou seja, o semeador, né, que caiu à beira do caminho, né? Há duas interpretações principais aqui. A primeira é que o caminho era justamente onde era feito o sulco na terra ali, né? Aquele buraco na terra e cair fora, né? E por cair fora, ela não vai ser enterrada, né? E não vai haver crescimento nela. A segunda explicação é que no Oriente Médio, quando alguém tinha um campo para semear, não havia cercas, né? E as pessoas transitavam até fazer um caminho ali. E o lugar que eles faziam um caminho ficava duro, né? Todo mundo passava ali, não crescia nada, né? Ou seja, formava ali um caminho. E a semente que cai à beira do caminho é justamente a que não caiu no lugar apropriado para crescer. Ela não caiu no sulco, né? Naquele furo que foi feito na terra. E se ela não cai ali, ela fica desprotegida. E olha a explicação de Jesus. Vem o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra. Então aquele lugar que era para ter sido, né, um lugar de aquecimento para a semente, um lugar, né, que ela seria ali abraçada, que era o coração, não foi. E se a palavra não foi acolhida, ela está desprotegida. Né? O coração do homem a palavra precisa entrar e penetrar no coração do homem. Ela não pode cair em superfície, compreende? Por isso que não é somente ouvir.
Não basta o homem ouvir a palavra de Deus, ela precisa descer ao coração, né? Ao entendimento do homem. A palavra de Deus precisa ter um lugar no coração do homem, ela precisa ter acolhida no coração do homem. Se é de fato a palavra de um Deus vivo, né? Do Deus vivo, como disse o Nicolau outro dia, falou aqui do Salmo 138, né? Deus exaltou o seu nome e a sua palavra acima de tudo. Então, se de fato isso que nós temos é a palavra de Deus, ela precisa ser acolhida em nosso coração e protegida. Por quê? Porque o diabo está lutando pelo seu coração para forçar a fé a sair, para arrancar a fé. No quê? Na palavra de Deus. Né? Ele não quer que o seu coração aqueça-se com a palavra de Deus, não quer que o seu coração tenha esperança na palavra de Deus, creia nas promessas de Deus. Então o diabo está lutando pelo seu coração agora mesmo. O diabo está lutando pelo seu coração agora mesmo, para que você não creia, para que você não deposite esperança nas promessas de Deus, na palavra de Deus, né? Então o diabo está lutando para conquistar corações, né? Para semear incredulidades. Não, isso não foi Deus quem falou. Não é assim, né? As coisas não acontecem dessa maneira, né? Ou seja, quando na verdade nós precisamos dar acolhida em nossos corações. Assim, então, às vezes a gente lê a parábola do semeador, né? E eu falo assim, não, eu acredito no que eu... Né? Eu já entendi o que está escrito aqui, ué. Ou seja, já entendi tudo que está escrito aqui, mas a pergunta é, o quanto o diabo consegue colocar de incredulidade no nosso coração e não depender da palavra, não se submeter à palavra, né? Versículo 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, até a recebem com alegria, né? A recebem com alegria, mas esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. A que caiu sobre uma pedra. Então, aqui tem uma pergunta para nós, né? Será que o meu coração, eu sou uma pedra para a palavra de Deus? A palavra de Deus, eu sou moldável, né? Ou seja, será que eu sou receptivo à palavra a ponto dela guiar tudo aquilo, minha forma de pensar, para que eu pense de forma bíblica? Né? Ou será que a palavra de Deus, quando chega em mim, ela encontra uma rocha em algum lugar? A palavra de Deus chegando em mim, ela encontra em mim uma rocha? Então, qual que é o cuidado que devemos ter aqui? De que a palavra de Deus não encontre uma superfície dura em nós, mas alguém moldável, né? Alguém acessível. Ou seja, a palavra, quando ela é recebida dentro do coração, ela precisa moldar os meus conceitos, os meus pensamentos, minhas ações, o meu modo de pensar, o meu modo de sentir precisa ser guiado pela palavra de Deus. Né? E tem uma forma muito simples de a gente testar isso, né? Que é o que Jesus disse, né? Creem por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Então a forma de testar é, durante as provações, eu sou mais fortalecido ou eu sou enfraquecido, né? Geralmente somos enfraquecidos, mas saiba disso, que as maiores provações que você tem na sua vida são para retirar de você a maior fé. Aquele momento que parecia ser o momento mais decisivo de Abraão, que parecia, não, eu vou ter que entregar meu filho. Parecia ser o momento que ele ia, né? A fé dele ia cair. Na verdade, foi o lugar de maior fortalecimento da fé dele. Foi o momento em que ele se firmou na promessa de Deus. Ele creu na promessa de Deus. Então a fé genuína, ela tem esse detalhe. Né? A fé falsa, durante a provação, ela se escandaliza, né? Isso aqui. Ou seja, e a fé genuína, ela se fortalece ali. Então as tribulações vêm, combatem contra aquela casa, mas ela está firmada sobre uma rocha. Então a fé genuína, ela se fortalece diante da provação. Ou seja, a provação mostra nossas fraquezas, sim. A provação mostra nossas fraquezas para que elas sejam fortalecidas. Não para que nos desviemos da fé, mas para que nos fortalecemos nelas. É interessante que eu estava conversando com a minha esposa lá, né, e a nossa fé, você vê como é que a gente é fraco na fé, sabe quando? Quando acontece algo em nós, por exemplo, nosso filho fica doente, uma vez, acho
não sei se foi o Nicolau que falou sobre isso aqui, ou foi numa das reuniões que a gente fez, né? O que a gente faz? O nosso filho fica doente, o que a gente faz? A gente corre para o hospital, né? A gente não vai primeiro, não, vamos orar por ele aqui, né? Não vamos interceder por ele aqui, ou seja, a nossa fé, né, lá em Atos 17, Atos 27, tem um texto muito interessante, que Paulo já havia alertado, né, a eles que estavam no navio ali, que eles sofreriam prejuízo por não darem ouvidos a Paulo, né? E no versículo 11 diz assim, ó, que depois de muitos dias daquela tribulação toda, né, o centurião que estava guiando ali, né, escoltando Paulo e os outros detentos, o texto diz assim, ó, e o centurião dava mais atenção ao capitão do navio e ao mestre do que ao que Paulo dizia. Isso demonstra o quê? Que nós, quando sofremos ali uma tempestade, nós damos mais ouvidos à razão do que à palavra em si de Deus. Mas não, a razão está dizendo para me seguir aqui. Ó. Era o capitão do navio, era o mestre do navio. O centurião, não, vamos ver o que esse cara tem. Não, vamos continuar segurando aqui o leme, vamos continuar segurando aqui o timão. E o Paulo está dizendo, não, vocês não estão dando ouvido. Deus já disse que vão sofrer prejuízo. Né? E ele dava mais atenção ao capitão e ao mestre do que ao que Paulo dizia, né? Demonstrando o quê? Que nós, quando estamos sob ataque, nós tendemos a ouvir a razão, né? Não, vamos procurar uma pessoa, né? Não, isso aqui não está funcionando, a Bíblia não está funcionando, vamos procurar alguém especializado. Ou seja, a gente tende a o quê? Fugir das Escrituras, né? Não, vamos procurar um recurso ou outro. Ou seja, pela razão nós procuramos, quando deveríamos o quê? Nos firmar sobre as promessas de Deus. Não estou dizendo que você não pode procurar um médico, irmão. Estou dizendo que primeiro devemos buscar a Deus. A fé genuína busca a Deus, né? Por que eu estou sofrendo sobre isso, Senhor? Por que o Senhor está me ensinando isso aqui? Porque mais importante que sair da tempestade é aprender o que Jesus está querendo nos ensinar com ela, não é verdade? Não, tem negócio é sair da tempestade. Vamos sair da tempestade. Não, mais importante que sair do outro lado é aprender o que Jesus está procurando nos ensinar com ela. E o texto diz assim, ó, no versículo... Versículo 14, né? Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Então, aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias, olha que coisa interessante. No decorrer dos dias, o que significa isso? Que a pessoa até pareceu crer ali, mas como ela não se desviou imediatamente. Mas no decorrer dos dias, ela começou a ser incentivada, né? Algo a mais começou a atrair ela. Olha para você ver, versículo 14. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias, ou seja, com o passar dos dias, algo começou a ser mais atraente do que a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, com o passar dos dias, ela foi perdendo fôlego na vida dessa pessoa, né? Ela já não mais influenciava a pessoa. Né? E eu olhei para isso aqui e falei, meu Deus, como eu sou fraco, Jesus. Facilmente influenciado, sabe? Para me desviar da sua palavra, não crer na sua palavra, como, né, o Nicolau leu aqui, né? Está lá nos Salmos, né? Ou seja, por que está atribulado a minha alma? Não confie em Deus, espere em Deus. Então, ou seja, nós somos facilmente, com o passar dos dias, né? É fácil começar com uma firmeza, mas o difícil é perseverar, né? Com a firmeza, com a convicção na pessoa de Deus. Então, observe bem, ó. No decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados. Então, até mesmo Abacuque disse isso, né? Senhor, no decorrer dos dias aviva a tua obra. Ele sabia que com o passar do tempo nós somos enfraquecidos, né? Até mesmo lá em Provérbios vai dizer que a esperança que se alonga enfraquece o coração, né? Ou seja, aquela esperança que não acontece, ela naturalmente vai desejando o nosso coração enfraquecer a nossa esperança. Aviva, Senhor, a tua obra. Uma busca por Deus, né?
E no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados. O que são os cuidados aqui? São ansiedades, né? Preocupações. Ou seja, por que estás atribulado, a minha alma? Ou seja, havia ali inquietações, né? Que estavam superando a convicção da palavra de Deus, entende? Ou seja, inquietações ali, preocupações que estavam sufocando o quê? A palavra de Deus na vida dele. Quando a palavra devia ser, na verdade, o alicerce onde ele estava firmado, onde eu e você devemos firmar. A âncora da nossa alma deve ser a palavra de Deus, não aquela circunstância, né? E ele diz assim, e é interessante a gente pensar sobre esses fardos, né? Ou seja, ansiedades, preocupações, cuidados. E escute bem o que eu vou dizer aqui, ó. O fardo do amanhã não foi feito para você. A preocupação com o amanhã não foi feita para você carregar. Esse fardo não é seu. Entende? Não sei o porquê nós andamos ansiosos por muitas coisas, mas esse fardo Jesus não fez para você. O fardo do amanhã não é feito para você. O fardo que Jesus tem para você, ele é leve. E o jugo que Jesus tem para você é suave. A preocupação com o dia de amanhã, se o sol vai se levantar, se vamos ter ou não, não foi feito para você. Jesus não quer que você carregue esse fardo. Esse é pesado. Lembra o que Jesus disse? Vinde a mim todos que estáis sobrecarregados, com muitos pesos, eu vos aliviarei, encontrareis descanso para vossas almas. Tomai sobre vós o meu fardo, né? Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Então o jugo que Jesus tem para você, que é crente, é um descanso na pessoa dele. O fardo de amanhã não foi feito para você. E se você e eu estamos tomando, esse fardo não é nosso. Quem vai fazer o dia levantar amanhã, quem sustém o amanhã é Deus. Lembra? Aquele que a gente de vez em quando canta aqui? A tua mão sustém o amanhã. Né? A tua mão sustém o amanhã, não a minha, não a sua, né? O que sustém o amanhã? O poderoso Senhor Deus. Ele, o seu Deus, é que sustém o amanhã. Então o fardo de ansiedade não é seu, irmão. Não é para você o fardo do amanhã, de preocupações, né? Então é estar sempre exercitando o descanso na pessoa de Deus. Tomai sobre vós o meu fardo, meu jugo. O jugo que Jesus tem para nós é leve. Então é exercitar o descanso em Deus. Toda a Escritura é um exercício de aqueles que creem nele, aqueles que descansam nele. Foi dito aqui outro dia, né? Ou seja, Jesus vai dizer mais, ó. Os cuidados, né? Riquezas e deleites dessa vida sufocam a palavra e a tornam infrutífera e não chega a amadurecer. Então, outra coisa que pode sufocar, né? São riquezas. Ou seja, as riquezas podem ficar atraentes. O próprio Asaf vai dizer isso, né? Quando eu vi que o ímpio estava ganhando muito, né? Ou seja, a riqueza pode se tornar atraente, porque Jesus vai dizer, Jesus não vai esconder isso de nós. Jesus vai dizer assim, ó, aquilo que compete com o seu coração é mamon. Ou seja, o Deus riqueza, né? Conforto. Isso aí vai competir com Deus. Jesus não disse assim, ó, não podeis servir a Deus e ao diabo. Não, Jesus disse, não podeis, ninguém pode. Não podeis servir dois senhores. Jesus vai dizer o quê? Deus e o diabo? Não, Jesus vai dizer Deus e mamon, que é o Deus riqueza, o Deus conforto, o Deus saúde. Não, o negócio é ter uma vida saudável, dar todas as coisas. Quando tudo estiver ali me suprindo, aí sim, aí eu posso, né, servir a Deus, né? Não, ué. O contexto é crer em Deus, ainda que a figueira não deu fruto para você. Né? Ainda que a videira não te deu o sabor dela, ainda assim crer em Deus. A fé assim, ela honra mais a Deus do que a fé na abundância. Eu lembro do Reverendo Hill disse assim, né, que a perseguição nunca fez mal a Deus e ao seu povo. A perseguição não faz mal ao povo de Deus, não. Ele fala assim, ó, na verdade a prosperidade é que fez. A prosperidade é que, pô, estamos abastecidos, né? Temos para muitos dias, né? E não sabe que é nu, cego e tal, né? Coxo,
Então, ou seja, o Ravenhill fala isso, que a prosperidade é que trouxe o mal ao povo de Deus. Quando o povo de Deus está próspero, não é como os Estados Unidos. Não, é um país que tem a sua raiz, né, no protestantismo. Glória a Deus. Mas a prosperidade fez o quê? Não estamos abastecidos, né? Lembra de provérbio? Outro dia eu estava lendo esse provérbio lá em casa com a minha esposa lá, né, aquele provérbio que fala: Senhor, não me des nem abundância, nem pouco, para que quando me der pouco eu não roube, ou quando der abundância, eu não me esqueça de ti e venha desonrar o teu nome. Ou seja, me dê em equilíbrio, né? Ou seja, então o desafio é o quê? Qual que é o desafio da fé? O desafio da fé, irmão, é manter Jesus acima de tudo e de todos, com constância. Lembre que esses aqui, ó, foram aqueles que no decorrer dos dias, né, outras coisas foram tomando, ansiedade, ou seja, Jesus não prevaleceu acima de todas as coisas. A honra, né, a palavra de Deus e as promessas que são feitas em Cristo não prevaleceram. Então o desafio da fé é manter Jesus acima de tudo e de todos. A fé precisa manter Jesus acima, né? Um lugar reservado aí, um lugar, santificai a Cristo no vosso coração. Ou seja, não é a circunstância que é dita, é a pessoa de Cristo, não é verdade? Ou seja, continuar crescendo no amor por Jesus, no decorrer dos dias, manter a constância, os olhos na pessoa de Jesus, a confiança nele. E o versículo, né, existe uma coisa também que é, antes de passar para o versículo 15, né, que é o que falta em nós, né, quando estamos, né, preocupados ou de olho em outras coisas. É política, é o que não sei o quê. A falta de descanso em nós, como eu disse, né, aquela fé que descansa nele, e a falta de contentamento. Por que estamos preocupados com se vamos ter, se não vamos? Ou seja, há uma falta em nós, irmão, perceptível, né? Não me deixe aqui sozinho pensando que sou só eu, mas há uma falta no ser humano de contentamento. O que é um contentamento? É você se saciar, não. Se eu não tenho algo agora, estou precisando, né, disso que a minha esposa fala, nós temos que trocar de carro. Né? Minha esposa fala assim, eu falo com ela, não, se não trocamos ainda, é porque não precisamos ainda. Se eu não tenho algo ainda, estou precisando de algo na minha vida. Se eu não tenho algo ainda, é porque não preciso daquilo. É porque Deus quer me fortalecer no contentamento, irmão. Contentamento é algo que, eu vou dizer assim para você, ó. Se você ainda precisa treinar o seu contentamento, observe a vida de Jesus. Não tem outro lugar para a gente... Né? Alguém chega até Jesus e diz assim, Deus, mas eu tenho que primeiro receber a herança dos meus pais, primeiro eu tenho que, meu Jesus, filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus estava contente, exercitando, não estou preocupado, não, estou contente com o que eu tenho agora, tenho que me vestir, tenho um teto sobre a cabeça, estou com isso satisfeito. Se você estiver satisfeito em Deus, né? George Miller diz assim, ó, alguém perguntou a ele, né? Qual que é o segredo da fé? De manter a constância em Deus, assim. Aí ele respondeu mais ou menos assim, não vou dizer com as palavras dele, mas mais ou menos assim, né, parafraseando, né? Eu começo o meu dia estando satisfeito na pessoa de Deus. Não começo o meu dia bombardeando Deus, ó, como é que vai fazer com isso aqui? Ó, e as crianças, e o orfanato, ou seja, Deus, como é que, ou seja, tá, ó Deus, olha a situação que eu estou vivendo, como é que isso aqui vai resolver? Não, mano, eu começo o meu dia satisfazendo o meu coração nele. Ele satisfará o desejo do seu coração. É isso que significa o versículo, não é? Não, Deus vai te dar coisas para satisfazer, não, é? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o seu coração. Ou seja, a pessoa dele, é isso que significa o versículo. Deleita-te no Senhor, ou seja, Ele seja o seu deleite e Ele satisfará o seu coração. Às vezes a pessoa pensa assim, né? Porque tem uma tradução que né? Justamente, que colocou uma palavrinha ali, né? E Ele concederá o desejo do seu coração, né? Mas as melhores traduções dizem, e Ele satisfará o desejo do seu coração, demonstrando que o quê? Quem que satisfaz? Aquele que deleita. O que é aquele deleita? Aquele que satisfaz completamente, né? Então, versículo 15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Então, eu falo com a minha esposa assim, ó,
é um dos versículos mais completos que tem no Evangelho de Lucas. É um dos versículos mais completos. Porque ele vai demonstrar o cristão na perseverança, ele vai demonstrar que o cristão reteve a palavra, reteve as promessas. Para mim, é um versículo muito completo. Olha o que diz o versículo. Aqui caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, ou seja, eles não apenas ouvem, né? Mas eles ouvem de bom e reto coração. Né? Não sei se você sabe, mas existem duas formas de ouvir. Né? Lembra como Jesus diz assim, igual no versículo 8 aqui, várias vezes em Apocalipse, né? Aquele que tem ouvidos, ouça. Mas está todo mundo escutando, Jesus? A multidão inteira está escutando. Não, existem duas formas de ouvir. Uma que é o ouvir superficial, igual você está me ouvindo aqui, ouvindo. E a outra forma de ouvir é ouvir no seu entendimento, na sua psique, no seu coração, né? Por isso que Jesus vai dizer, aquele que tem ouvidos, ouça. E lá no Salmo, se eu não me engano, Salmo... Não lembro se é o 54, se é o 57... Não, Salmo 62, que diz assim, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Me coloca o outro versículo, né? Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto. Ou seja, Deus falou uma única vez, mas ele ouviu duas vezes. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Porque existe um segundo ouvir que é no Espírito, irmão. Deus falou comigo. Entende? Ou seja, isso aqui não é só um versículo. Hoje mesmo eu estava lá em casa, meio atribulado lá, e aí eu li um versículo e Deus falou comigo. Sabe, eu estava ali, atribulado com muitas coisas lá, e o diabo conseguiu, tirar, semear uma incredulidade, uma certa incredulidade em mim ali. Eu estava tentando preparar o sermão lá, e esse pequeno estudo sobre a parábola, e eu fiquei incomodado, né? Eu falei, nossa, acho que eu não sou chamado, não. Eu comecei a ficar naquela, até que eu li um versículo nas Escrituras, que é Jeremias 1,5, Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci ainda no ventre materno, e te separei para profeta entre as nações. Quando eu li aquele versículo, o versículo saltou assim, sabe? E eu estou compartilhando com os irmãos que foi algo, ou seja, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi na alma o versículo. Isso não é verdade que acontece de vez em quando? Você está atribulado ali e está passando pelas Escrituras, de repente um versículo vem, como um bálsamo, sobre um machucado. Então aqueles que ouvem de bom e reto coração, ou seja, o que é um bom e reto coração? Imagina um caminho reto, ele não tem atalhos, ele não tem curvas. É um coração que ele está buscando se alinhar com a palavra de Deus. Como o salmista no Salmo 119 diz assim, os teus mandamentos foram nos dados, Senhor, para que os observemos diligentemente, retamente. É um coração que está buscando, Senhor, eu preciso, Senhor, amar realmente meus inimigos. Eu preciso realmente me deleitar em Cristo. É um coração que não se contenta com atalhos. Não, pode ficar com isso aqui, não. Cura isso aqui que eu sou. Não, eu tenho que viver as Escrituras. É um coração reto. Ele não quer, sabe, não se contenta, como o Nicolau disse aqui, ele está com mais sede. Não se contenta com as migalhas. Ele falou, não, Senhor, ainda que sejam as migalhas, eu quero mais. E aí Jesus vai dizer assim, eles ouvindo de bom e reto coração, retém a palavra. Isso aqui é o divisor de águas, Eles retêm a palavra. A palavra tem um lugar especial, Qual que é a diferença daqueles que creem para as outras pessoas? Para todas as outras pessoas que ouvem. Eles retêm, a maneira como eles recebem a palavra é um divisor de águas, irmão. A maneira como você e eu retemos a palavra é um divisor de águas. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, Paulo vai dizer que os Tessalonicenses, eles eram um povo que Paulo diz assim para eles, eu reconheço por várias coisas que eu observo em vocês, que vocês são um povo eleito de Deus, um povo que de fato foi escolhido por Deus. E uma das coisas que Paulo vai dizer está no capítulo 2, versículo 13, que ele diz assim,
Uma outra razão ainda temos nós para incessantemente darmos graças a Deus por vocês. É esta, que tendo vocês recebido a palavra que de nós vocês ouviram, que é de Deus, vocês acolheram ela, não como a palavra de homens, mas sim como ela na verdade ela é, como a palavra de Deus, e a qual tem efeito e opera de forma eficaz em vocês que creem. Ou seja, o que Paulo está dizendo para eles? Como vocês retiveram ela, não, isso aqui é uma palavra de Deus, véio. Isso aqui é uma palavra de um Deus vivo, um Deus que está vivo. Vamos reter essa palavra. Paulo diz assim, ó, quando você recebe ela, crê dessa forma, ela tem uma eficácia diferente em você. Ela opera diferente em você. Quando você retém a palavra de Deus, não é verdade? Ou seja, você se agarra a ela com perseverança. Isso aqui é para mim. É a palavra de Deus. Então a palavra, irmão. E por que a palavra de Deus tem toda essa importância? Porque não é uma mera palavra. A palavra de Deus é a pessoa de Deus que está ali. Cristo é o verbo de Deus, a palavra de Deus que se fez carne, né? Então, toda vez que nós nos agarramos à palavra de Deus, nós nos agarramos ao próprio Cristo, às promessas dele. Ele é encontrado na sua palavra, né? É o único autor que quando você lê, ele está presente. Então, mesmo quando você ainda não vê frutos na sua vida, meu Deus, quanta falta de fruto tem em mim, ainda assim você se agarra a ele, né? Então, a fé que uma vez foi dada aos santos, ele vê a palavra de Deus com segurança, né? Com uma muralha. Ele vê a palavra de Deus como segurança para ele, né? Aqueles que observam, que creem nela, eles veem a palavra de Deus, eles retêm a palavra de Deus e frutificam com perseverança. Ou seja, eles veem as promessas como reais, eles veem a palavra de Deus como um alicerce, onde eles precisam se firmar suas vidas ali. Então, ou seja, a promessa é real, o consolo é real, né? Todo consolo que a palavra de Deus pode te dar, irmão. Eu lembro do salmista também, no Salmo 119, versículo 50, ele diz assim, ó, o que me consola na minha angústia é isto. O que te consola na sua angústia? O que te consola na sua angústia? Versículo 50 do Salmo 119 diz assim, ó, o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Glória a Deus. Que a tua palavra, né? Que as promessas dele, que a palavra dele está de pé. Ele é quem firma as colunas da sua palavra. Ou seja, então, não temos uma palavra meramente, né, nas nossas mãos, como uma ilustração, né, engenhosamente inventada por homens, mas temos a palavra, a promessa do Deus vivo entre nós, irmãos. Como devemos valorizar isso? E qual foi a diferença das 4 tipos de terra aqui? É que uma recebe aquela palavra, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é a promessa de Deus, isso aqui é a vida eterna em Deus. Não vou largar isso aqui, vou me adentrar isso aqui, vou me amarrar, me ater a isso aqui. É isso que Deus queria com o povo judeu, né? Amarre essas promessas junto à sua mão direita, amarre essas promessas junto à sua testa ali. É isso que Deus, esse era os mandamentos, não para amarrar literalmente, mas para aquilo ficasse firme. Quando outro dia o João falou comigo esse versículo, né? Ou seja, aquele versículo de Josué, né? 1:9 ali, né? Que sejas diligente em observar essa palavra, né? Sejas firme e corajoso nela, nem para a direita, nem para a esquerda, mas medita nela, de dia e de noite será bem sucedido. Aquele versículo que você lembra, eu não esqueci não. Diz, quando eu medito, deixa eu ler lá o versículo que o João falou comigo, deixa eu decorar o versículo que ele falou comigo. Ou seja, seja diligente em observar essa palavra, medita nela de dia e de noite, porque ela será um alicerce para você, ela trará clareza para você, né? Ela trará consolo para você. Agora lembre-se que é uma semente. É interessante que 1 Pedro vai dizer isso, né? Que é a divina semente. A palavra de Deus é uma semente. Ela precisa ser cultivada. Ela precisa ser cuidada no seu coração. Como um dia o Nicolau também, né, trouxe aqui uma palavra. De tudo que você precisa guardar, guarda o teu coração. Ou seja, tudo que você precisa proteger na sua vida, proteja o seu coração, né? Ou seja, acho que é Provérbios 4, né? De tudo que, ou seja, proteja o seu coração, proteja a palavra de Deus no seu coração.
Quando o diabo vinha ali, fala, não, ué, por que estás inquieta, minha alma? Descansa nele. Ele fez promessas a você, ué. Por que você está preocupado, ué? Deus fez promessas a você. Aí Pedro vai dizer assim, ó, que a palavra de Deus, o qual é incorruptível. Ele fala assim, né? A semente da palavra de Deus que é incorruptível foi semeada entre vocês. O que é incorruptível? É aquela palavra que é imperecível. A palavra de Deus, ela é inalterável, imperecível, ela é indestrutível. É isso que Pedro está falando, né? Incorruptível, ela é indestrutível. As promessas de Deus são firmes. Então Cristo é a palavra. A manifestação da palavra está nas suas mãos. Cristo é a palavra encarnada. Ele é o sim e o amém nas promessas. Glória a Deus. Né? Ou seja, ele é o sim e o amém. Ele é... Então a fé genuína, irmão, ela é fortalecida nas Escrituras. O relacionamento com as Escrituras. Amém? Talvez você esteja